Olá, eu sou o Dr. Pellegrino, geriatra. Você cuida da sua pessoa querida com doença de Alzheimer. Você deve estar cansada ou cansado, exausta, estressada ou estressado. Você precisa de ajuda para cuidar bem, mas essa ajuda de quem? As primeiras pessoas que devem lhe ajudar são pessoas da sua família. Você já tentou convencê-los, mas até agora só obteve desculpas. O que você tem que fazer para convencer as pessoas da sua família a ajudar, cuidar da sua pessoa querida com doença de Alzheimer? Nós vamos passar 5 dicas fundamentais para você convencê-los a lhe ajudar. Assista o vídeo até o final. Dê um like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações. Desta maneira você estará bem informado, pois receberá todos os avisos de novas postagens. E também nos ajudará a atingir mais pessoas. Pessoas que têm conhecimento, cuidam melhor e ajudam. Vamos lá. Não é fácil cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer. Quando a cuidadora familiar está estressada, ela não consegue cuidar bem e, consequentemente, a pessoa com doença de Alzheimer vai sentir e vai ter uma qualidade de vida pior. Quem cuida precisa de ajuda para poder cuidar melhor, para que a pessoa com doença de Alzheimer seja melhor assistida ou assistido. Nós vamos passar 5 passos que você deve levar em consideração para quando for conversar com a família, quando for pedir ajuda, quando tentar convencer alguém da família que eles também têm que se engajar nesta luta, que é cuidar da pessoa querida com doença de Alzheimer. O primeiro item, o item fundamental para começar é conhecimento. Você que cuida tem que ter conhecimento e você tem que compartilhar este conhecimento com todos os seus irmãos, as pessoas ligadas, aquelas pessoas que podem lhe ajudar. Então você tem que compartilhar. Hoje existem bastante fontes sérias, seguras, de informações sobre a doença de Alzheimer. Também tem muito sensacionalismo barato aí na internet, tem muita coisa que não dá para aproveitar, é sensacionalismo, mas tem vários canais, por exemplo, a Abraz é muito interessante, tem outros canais aqui no YouTube que também levam conhecimento muito bom sobre a doença de Alzheimer e como cuidar. Você tem que, além de assistir, além de ler, procurar em livros, procurar em artigos, procurar aqui na internet, se informar bem sobre a doença de Alzheimer, sobre as dificuldades, sobre a evolução dela e compartilhar este conhecimento com toda a família. Toda a família tem que ter conhecimento. Quando nós temos conhecimento, nós lidamos melhor com a situação. É muito difícil a gente lidar com uma situação sem conhecimento. Segundo item importante que você deve levar em consideração, você tem que fazer uma planilha de custos. Você tem que pedir notas, pedir recibos de todos os gastos que você tem com a pessoa que você cuida com doença de Alzheimer ou outras demências. Você tem que fazer uma planilha bem feitinho, gasto com alimentação, gasto com higiene, gasto com medicação, gasto com cuidados, com atenção, por exemplo, com consultas médicas, enfim, com fisioterapia, com nutricionista, com fonoaudiólogo, todo gasto que você tiver, peça um recibo, peça uma nota, faça uma planilha, também com as coisas simples do dia a dia, como alimentação, enfim, faça uma planilha com todos os gastos que você tem com a pessoa que você cuida. Terceiro item, bastante importante, é um diário de cuidado. Você tem que registrar tudo, você tem que fazer uma espécie de um diário.
Hoje, dia tal de tal mês, a pessoa que eu cuido, a nossa mãe, o nosso companheiro ou companheira, enfim, teve uma infecção urinária. Eu precisei levá-la no médico porque ele ou ela estava bastante agitado, estava ficando difícil o cuidado, e eu levei e foi constatada uma infecção urinária, foi prescrito o tal remédio, o remédio custou tanto, a pessoa levou 3 dias para melhorar. Escreva tudo, por exemplo, os cuidados noturnos. São 2 horas da manhã e ele ou ela ainda não dormiu. Se você puder, e hoje é muito importante, fotografe, grave a voz, o som, ou filme, documente bem documentado, faça um diário com todas as dificuldades, quais são os horários do dia que você tem dificuldade, por exemplo, se você precisa fazer uma compra, a pessoa que você cuida não tem como ficar em casa e você leva, ela começa a dar trabalho, lá quando você saiu para fazer compra, enfim, faça um diário bem feitinho, anote, grave, fotografe, filme, faça tudo bem documentado esses diários sobre as dificuldades que você enfrenta no dia a dia ou as alterações que a pessoa tem. O 4º item, você tem que fazer um planejamento do que você vai precisar. Por exemplo, se a ajuda que você vai precisar é financeira, você tem que fazer um planejamento. Olha, eu preciso de X reais, tantos reais, para mim cobrir as despesas, porque o que eu tenho, o que eu ganho, ou que a aposentadoria, ou a pensão dele ou dela não está dando para cobrir as despesas. Isso é um exemplo. Você tem que fazer um planejamento, apontar este planejamento, mostrar aquilo que você já gastou através da sua planilha de custo e aquilo que seria o ideal, que você tem que melhorar, ou que você precisa colocar ela numa clínica de repouso, enfim, todas as despesas com dinheiro. Ou se você precisa atenção, cuidado, por exemplo, que alguém fique com a sua pessoa querida no final de semana para você poder descansar, ou que você precisa que alguém durma, que à noite que você tem uma folga para você poder dormir algumas noites. Você tem que planejar, você tem que mostrar aquilo que você precisa, mas bem documentado, bem escrito. Você tem que fazer um planejamento das necessidades que você tem no dia a dia e o que você almeja para melhorar os cuidados da pessoa que você cuida e para que você possa desestressar um pouco. O 5º item é o item final, é a conversa. Você tem conhecimento, você fez uma planilha de custo, você fez um diário de cuidado, você planejou o que você precisa, isso é importante, você tem em mãos o planejamento do que você precisa, seja dinheiro ou seja a presença, seja alguém que fique com a sua pessoa querida para lhe dar uma folga. Aí você vai chamar para conversar. Eu vou dar um exemplo. Se você tem mais 3 irmãos, não conversem separadamente. Tente fazer uma reunião com os 3. Tente fazer uma reunião em conjunto. Apresente inicialmente o seu planejamento. Mas antes tem uma dica muito importante. Não se faça de vítima. Toda vez que nós vamos para uma reunião vitimizados, nós vamos enfraquecidos. Vocês têm que mostrar que a vítima não é você. A vítima é a pessoa querida que você cuida. É o familiar seu, dele ou dela com quem você está fazendo uma reunião. A vítima é essa pessoa. Por quê? Quando a cuidadora ou cuidador familiar não está bem, ela não consegue cuidar adequadamente e, consequentemente, a pessoa com doença de Alzheimer ou outras demências, ela vai sofrer. Isto que você tem que mostrar. Você não pode se vitimizar. Quem está precisando de ajuda mesmo é a pessoa que você cuida, porque você chegou no limite, você já deu o que tinha de dar.
Você não consegue dar mais. E para você continuar na sua rotina, você precisa estar bem. Então não se vitimize, não se faça de vítima. A vítima é a pessoa que você cuida. Exponha tudo isso de uma maneira bem clara, bem objetiva, sem brigas, sem imposições. Tente uma vez, tente 2 vezes, tente quanto for possível. Se as respostas forem negativas, a última opção é recorrer à justiça. Mas tente usar todos os argumentos. Tente usar os argumentos. Se você tem conhecimento e eles também têm conhecimento, porque quem tem conhecimento sabe das dificuldades. É muito difícil uma pessoa que conheça a evolução da doença, que conheceu as despesas, que viu através de um diário de cuidados que aquilo está se tornando insuportável, que é muito difícil o dia a dia, que os cuidados não são fáceis. E se você apresentar um planejamento executável, um planejamento que não é exploração, um planejamento para melhorar a qualidade do seu ente querido e com tudo isso você não convenceu os seus familiares, entre na justiça. É muito triste, é muito chato entrar na justiça. O ideal seria que todos tivessem compreensão. Porque cuidar de um pai, de uma mãe, principalmente quando ele está envelhecido, fragilizado, com doença de Alzheimer, faz parte da lei natural da vida. Eu vou deixar um link aqui sobre um vídeo, né, que fala sobre essas leis naturais da vida. Quando nós somos criancinhas, pequeninos, frágeis, recém-nascidos, nós temos que ser cuidados pelos nossos pais. Essa é a lei natural da vida. E quando os nossos pais ficarem fragilizados no final da vida, os filhos que têm que cuidar deles, todos os filhos, isso é a lei natural da vida. Mas quando as pessoas não entendem a lei natural da vida, nós temos que recorrer à lei dos homens. Eu tenho um outro vídeo também que eu falo de conflitos familiares. Os conflitos familiares causados pela demência, pela doença de Alzheimer, também eu vou deixar aqui o card. Espero ter lhe ajudado com esse vídeo. Se lhe ajudou, por favor, compartilhe com outras pessoas. Elas também precisam. Nós temos, como falei no início, levar conhecimento. O conhecimento é importante para a aceitação, para a compreensão da doença. Quando existe aceitação, compreensão, colaboração, nós estamos fazendo a nossa parte e vamos cuidar melhor da pessoa que nós amamos e que está com doença de Alzheimer. Muito obrigado.